Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes, esse é o Monistério, e eu achei que eu não fosse mais fazer nenhum episódio do Monistério, mas aconteceu uma coisa interessante essa semana aqui. Aquele teórico de mídia norte-americano, o Douglas Rushkoff, ele tem um podcast chamado Team Human, e ele publicou um episódio desses monólogos que ele faz, chamado de Speed of the Internet. E aí eu tô ouvindo, como eu costumo ouvir toda semana, e ele tocou num assunto que está bem passando pela minha cabeça nesses dias e que eu venho comentando essa semana, que eu comentei num domingo e depois na quarta-feira, sobre essa renascença da Open Web, esse desejo que as pessoas têm de renascer de alguma forma aquela internet que a gente tinha pré-Web 2.0, antes das plataformas tipo Facebook, Instagram e essas coisas todas. E aí, o que o Rushkoff está fazendo, que é interessante, é o seguinte: ele diz, eu não vou mais ficar publicando toda semana, eu não aguento mais, ninguém quer ler tanta coisa, ninguém quer ouvir tanto podcast, ninguém tem capacidade de produzir alguma coisa que seja relevante toda semana nesse ritmo. E é bem verdade. Se você lembrar da época do auge dos jornais, quando tinha os colunistas, por exemplo, eu gostava muito de ler as colunas da página 2 da Folha de São Paulo, e muitas vezes no domingo eu abria, assim, eu comprava 2, 3 jornais diferentes e abria as páginas nos colunistas que eu gostava e eu ficava lendo toda semana o que eles produziam. Tipo o Contar do Caligares, o Carlos Heitor Coni e muitos outros, né? E gente de jornais diferentes também. E o fenômeno que acontecia era basicamente o fenômeno que acontece na internet. Essas pessoas se repetem muito. Você tem algumas obsessões e essas obsessões elas vão continuando ao longo do tempo. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, que eu gostava muito de ler, quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, o Nelson Rodrigues ele tinha algumas obsessões. Todo artigo que você lia dele tinha ali uma coisa com Otto Lara Rezende, ou pegar no pé de um político ou outro, ou de um fenômeno cultural ou outro. E isso tinha uma coisa interessante. Por um lado, era divertido, porque você tinha um sentimento de ir conversando com a pessoa ao longo do tempo. E por outro lado também era chato, porque quase toda semana era um regurgitar ali da mesma coisa. Então tinha autores que sabiam fazer isso melhor, como por exemplo o Nelson Rodrigues e o Coni, e tinha gente que não sabia e que era um pé no saco você ler toda semana a mesma coisa. Por exemplo, o Coni tinha coisa com os gatos dele e tal. Então basicamente o que essas pessoas faziam nessa época era um pouco o espírito do blog e até esbarrando um pouco na ideia das redes sociais. Você tinha um contato com o autor e ia seguindo ele ao longo do tempo. Então, era divertido sim, essa coisa da periodicidade de estar reproduzindo toda semana, mas por outro lado, também era chato, dependia do talento de quem estava fazendo. Como alguém que escreve na internet toda semana, eu também tenho lá os minhas obsessões. Por exemplo, essa semana aqui eu estou falando muito sobre a Open Web e esse também é um assunto que eu vou tocar aqui. E tem alguns clichês que você vai seguindo aí. Tem muitas vezes que você sente que eu mesmo sinto que eu estou escrevendo basicamente o mesmo texto faz um tempo já. E isso às vezes é cansativo para quem escreve e é cansativo para quem lê. E aí o Rushkoff, ele faz essa brincadeira interessante ali no meio do podcast, que é o seguinte: eu tô de saco cheio, eu não vou fazer mais isso, eu quero ser que nem a Beyoncé. Eu quero sumir 1 ano, 2 aí, e depois voltar com um disco de country. Não tem nada a ver com o que eu fiz antes. Algumas bandas, tipo os Beatles ou King Gizzard, têm essa capacidade de produzir muitas coisas durante o ano e cada uma ser diferente. Mas a maioria vai ficar repetindo também clichê. No caso desses que demoram um pouco mais para produzir, o que acontece é que a gente tem esse sentimento de antecipação. Eu quero ouvir como é que é a próxima coisa que essa pessoa fez. E no caso da internet, quando a gente transfere a ideia de periodicidade que vem do jornalismo industrial e que vem
da mídia e do entretenimento industrial, quando a gente transfere essas coisas para a internet, a gente joga uma velocidade muito grande nessas coisas. Isso dá uma sensação de cansaço nos produtores e dá uma sensação de cansaço em quem consome também. E aí a pessoa que consome, o que ela vai fazer? Ela não vai realmente consumir o conteúdo de quem está produzindo. Ela vai dar uma espiada ali. Ela vai escanear o texto, ou então ela só vai olhar o título e vai escolher essa semana, não. Mas para o sistema de publicação, ele vai te mandar um sinal ali automatizado dizendo assim, ó, a pessoa abriu o seu e-mail, a pessoa ouviu o seu podcast. É a famosa gamificação. Eu estou crescendo, alguém foi lá e ouviu o que eu fiz, eu tô relevante. E na verdade não é nenhum tipo de verdade isso, porque você não sabe como a pessoa ouviu aquilo, você não sabe a concentração que ela tinha quando ela ouviu, não sabe se aquilo passou como se fosse um rojão de um ouvido, como diria a minha avó, entrou por uma orelha, saiu pela outra e não parou no meio do cérebro. Alguns aplicativos tipo YouTube, essas coisas, eles tentam meio que dizer para a pessoa, aqui o engajamento caiu, aqui melhorou, aqui. Então tudo isso é para tentar achar uma fórmula, alguma coisa que seja passível de reprodução, que o produtor de conteúdo vai pegar e vai ficar batendo naquela tecla toda a semana. Então, funcionou falar sobre carro elétrico, então só vou falar sobre carro elétrico. Se eu quiser falar sobre carro, mas de outra coisa, eu vou fazer um canal separado, porque senão eu vou estragar os meus números. Tudo isso vai fazendo com que o produtor de conteúdo vire uma máquina. Ele vai pensando como uma máquina. E lá na web, pré-plataformas, o que acontecia muito é que a gente se deixava meio experimentar e seguia pelas recomendações dos amigos e meio que falava assim, vamos ver o que acontece aí. E entrava no lugar meio desbravado, porque tinha pouco. Então você não era tão saturado e podia se dar o luxo de achar alguma coisa nova. Porque você tinha mais tempo e não tinha tanta demanda para sua cognição, para sua atenção. Tudo isso mudou muito porque a gente ao longo dos anos, foi se doutrinando a pensar dentro dos parâmetros dos hábitos de produção e consumo industrial e do entretenimento. Então, tudo que a gente vai fazer hoje em dia tem que ter um pouco de mídia, tem que ser um pouco vendido como se fosse um produto que vai para a televisão, que vai para a mídia. E isso faz com que o produtor de conteúdo e a pessoa que consome vai ficando de saco cheio. Então ela tem vontade de delegar isso para as máquinas. E aí que entra a inteligência artificial. Então a máquina ajuda a produzir o conteúdo e ela ajuda a consumir o conteúdo. Então se isso começa a ficar cada vez mais comum, o que vai acontecer é que a internet vai se esvaziando de sentido humano. A produção é feita por máquinas, o consumo é feito por máquinas, então acontece que vira uma espécie de cidade fantasma, ou pelo menos do ponto de vista dos fantasmas humanos. Para mim, vocês vão achar estranho de eu falar isso, mas para mim isso é uma vantagem, porque eu não acho que precisa existir nenhum monopólio do prazer. A gente não precisa achar que o único prazer possível é o prazer obtido com o consumo de mídia. Filme, TV, música, e esse é o único estilo de prazer possível. No momento que a gente vai perdendo o interesse nisso pela saturação, pela superexposição, o que acontece é que a gente pode, de repente, se abrir para a existência de outros prazeres, para a existência de outras lógicas de prazeres, outras lógicas de consumo de arte. E a gente para de falar conteúdo e começa a pensar em arte ou começa a pensar em outras coisas que não encaixam nesse ritmo de distribuição mecânica voltada para o capitalismo. E quando eu disse que isso fecha a minha obsessão sobre o assunto Open Web da semana, é porque se você leu os artigos que eu escrevi sobre isso
na newsletter Texto sobre Tela é porque hoje em dia as pessoas estão começando, ou as empresas estão começando basicamente a bombar as tecnologias e os protocolos abertos como o ActivityPub do Mastodon e o AT Protocol, que é o do Blue Sky. São protocolos abertos, não existe nenhuma Big Tech controlando esses protocolos diretamente. Isso é uma vantagem, claro, mas o problema é que esses protocolos estão sendo usados basicamente para copiar os programas das Big Tech. O problema de quem é o dono da ferramenta é importante, mas não é o mais importante de todos, porque não adianta nada você publicar coisas que a Big Tech gostaria que você publicasse, só que você mesmo está pagando a conta para a própria Big Tech, porque quem são os grandes players que hospedam os websites independentes? Amazon, Google, Microsoft e outros que são revendedores desses produtos. Então é como se, além de tudo, você tivesse, em vez de você usar os servidores da Big Tech que a Big Tech paga, você paga para fazer a mesma coisa que a Big Tech quer que você faça, e além de tudo você ainda paga o seu servidor para a Big Tech. Então eu não vejo grande vantagem se você não criar alguma coisa nova, se você não romper com os ritmos de publicação, com as lógicas de publicação, os objetivos de publicação que foram incutidos na nossa cabeça pela Big Tech. Foi por isso que eu resolvi fazer esse episódio, porque eu achei interessante. O Rushkoff, ele faz uma análise, é claro, muito mais aprofundada do que a minha, sobre esse assunto, e a conclusão dele é essa, assim: eu não vou mais ficar fazendo isso. Eu não vou mais ficar publicando toda semana, correndo atrás dessa gamificação que a gente foi aprendendo a fazer no ritmo industrial. É isso, se a gente quer mesmo a Open Web, quer voltar para a Open Web, a gente precisa lembrar daqueles objetivos da Open Web, que era assim, basicamente, por mais que o Yahoo fosse o dono do GeoCities, o Yahoo não ficava te incitando a produzir toda semana. E essa é a lógica que eu gostaria de atacar. A lógica industrial da produção de conteúdo e de consumo do conteúdo. Certo? Essa é a minha questão da semana. Se eu vou produzir mais ou não o Mono Estéreo, depende. Se der vontade, eu vou produzir. Se não der vontade, a gente volta aí com um disco de country. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu por ouvir.